Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é equações do segundo grau. Vamos entender como esse tema cai no nosso dia a dia, as aplicações no cotidiano, os métodos de resolução, o nosso por dentro do assunto. E também aquela ideia de reforçar o que foi visto durante a aula, no aprofundando o conhecimento. Então, se organiza porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Quando falamos em equação do segundo grau, professor, aonde isso é aplicado no nosso dia a dia? Então, a gente tem que entender sempre um determinado assunto, a sua aplicabilidade. Nada melhor do que isso na nossa seção Aplicações no Cotidiano. Então, vamos começar. Vamos analisar então a seguinte situação. Veja só. Um empresário deseja contratar uma gráfica para imprimir ingressos para uma confraternização dos funcionários. A gráfica dispõe de folhas com gramaturas diferentes no formato quadrado de 135 cm por 135 cm. Na confecção do modelo de ingresso escolhido, foi escolhido no caso o formato quadrado. E para economia, foi estabelecido que seriam usados somente duas dessas folhas, totalizando, ao final, 225 ingressos. Determine a equação relacionada ao problema e a medida do lado de cada ingresso. Então, vamos lá. A gente vai montar primeiro a equação associada a esse contexto, para depois resolver, aí, descobrir quanto mede o lado dos ingressos, de cada ingresso da situação. Vamos lá, então, tirar as informações que eu tenho aí. Primeiro, temos a área da folha, Dentro dessa folha, vamos supor que seja esse quadro aqui, a folha. Então, dentro desse quadro aqui, dessa folha, eu vou fazer os ingressos, vamos supor que é esse papel aqui, e aí eu vou tentar descobrir aqui, no caso, quantos, no caso, quero saber, tanto já tem as dimensões da área da folha, que é 135 por 135 centímetros. O intuito é saber quanto é o lado aí do ingresso. Vamos supor que esse papelzinho seja o ingresso. E aí eu tenho que saber aqui quantos cabem nessa folha, para também saber quanto é o lado desse ingresso aí, quanto é a medida em centímetros desse ingresso. E aí o que eu vou fazer? Ele deu na questão quanto é o comprimento da folha que ele vai utilizar. Que aí é para mim fazer os recortes dessa folha para montar os ingressos aí. Então temos a área da folha. Vamos lá. A área da folha vai ser, como é um quadrado, 135 vezes 135. Quando eu tenho um quadrado, base vezes altura. Então, base vezes altura vai dar a área da figura, que é um quadrado. Então, 135 vezes 135 vai dar 18.225 centímetros quadrados. Então, 18.225 centímetros quadrados. Então, essa é a área total aí da folha que ele vai utilizar para fazer os ingressos. Depois que a gente já tem a área da folha, vamos ver agora o número de ingressos que vai estar nessa folha. Então, o número de ingressos são... Aí ele disse na questão que são, 225 ingressos que vai ficar dentro dessa folha, tá certo? 225 ingressos. Já sabemos a quantidade de ingressos, já sabemos a área total da folha que ele vai utilizar. O que está faltando aí é a área de cada ingresso. Então, a área de cada ingresso. Porque eu tenho que saber qual é o tamanho que eu vou ter que recortar esses ingressozinhos aqui para colocar dentro dessa folha e utilizar a folha toda, sendo 225 ingressos. Mas qual é a área de cada ingresso? Preciso saber qual é o tamanho da folha que eu vou colocar aqui dentro para fazer os 225.
tem que ter um tamanho específico. Então, como eu não sei, eu vou chamar, no caso, de x. Como é área, é x vezes x, como a gente fez aqui. Então, x vezes x é igual a x ao quadrado. A medida do lado desse ingresso, eu não sei. Então, eu chamei de x. Como eu estou falando da área, né, porque eu tenho que saber o tamanho do papelzinho que vai ficar dentro dessa folha, então, a área, no caso, é a mesma coisa de cima. Ele vezes ele mesmo. Então, x vezes x, x ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado vai ser a área do ingresso. Com base nisso, a gente vai montar agora a expressão associado a todos esses dados que eu tenho aqui. Eu sei que a área de um ingresso é x ao quadrado. Pronto. Que no total vai ter que dar 18.225, porque é o espaço que eu tenho, o tamanho da folha total, 225 centímetros quadrados. Só que isso daqui é a área de um só. Mas são quantos ingressos ao todo disponível para fazer o recorte? 225. Então é 225 vezes a área de um ingresso. Se eu fizer 225 vezes a área de um ingresso, vai ocupar o total da folha que ele tem. E o total da folha que ele tem é 18.225 centímetros quadrados. Então aqui é a área total, aqui é a área de um ingresso e aqui é o quantitativo de ingressos que eu vou fazer nessa área. Então é essa aqui a expressão que eu tenho associado ao enunciado. Então a resposta da primeira parte da pergunta é essa daqui. Agora, o que ele está querendo, além da expressão, da equação, é a medida de cada ingresso. Quanto mede o lado de cada ingresso? Aí a gente vai resolver essa equação. Essa equação é chamada de equação do segundo grau, porque a variável que eu tenho é x, e o expoente dela, o maior expoente que eu tenho da variável, é 2. Então é chamada de equação do segundo grau. Se o expoente aqui fosse 1, então é chamada de equação do primeiro grau. Para resolver, a gente vai isolar essa variável x. Ela é incompleta, a gente vai ver isso no por dentro do assunto, tipos de equações de segundo grau. Então, a gente vai resolver isolando a variável. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 18.225 dividido. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 225. Então, x ao quadrado é igual a 18.225 dividido por 225 é igual a 81. O inverso da potência é a radiciação. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. X é igual a raiz quadrada de 81, 9. Como a gente está falando de medida, toda vez que fazer o inverso da potência para a radiciação, sempre tem o positivo e o negativo. Mas como se trata o resultado final de uma medida de comprimento, então a gente só utiliza o valor positivo. E a unidade é centímetros. Então, o ingresso, como é um quadradozinho, vai ter de lado 9 centímetros. Pegando aí 225 ingressos esse, vai ocupar a folha toda e não vai sobrar nada, tá certo? Então é dessa forma que você resolve uma equação, né, desse tipo, né, quando ela é incompleta. Mas a gente vai aprender tudo isso agora, ficando por dentro do assunto. Então roda aí. Vamos entender agora também a estruturação da equação do segundo grau. Veja só. Uma equação é denominada do segundo grau, pois tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Gente, o x aqui representa a variável, né, o valor que vai ser descoberto na questão, como a gente fez lá na aplicação no cotidiano. O a, b e c, eles são chamados de coeficientes. O a, você sempre vai identificar o valor, o número, vai ser associado a um número, quando aparecer na frente do x ao quadrado. Então, o número que aparecer é o a. O que aparecer na frente do x, sem estar ao quadrado, x elevado a 1, é o coeficiente b. E um número que não tiver acompanhado de uma incógnita x, de uma letra, aí ele é chamado de c, que é o termo independente. É bom e é importante você saber identificar os coeficientes para poder resolver a questão utilizando as fórmulas. Então, vai precisar desses coeficientes aí, certo? Então, aqui é uma equação do segundo grau na forma completa. Por que do segundo grau? Você vai considerar o maior expoente de x. Eu posso reescrever essa equação assim. ax ao quadrado mais bx elevado a 1 mais cx elevado a zero igual a zero. Qualquer número elevado a zero é 1.
c vezes 1 dá c. Então não altere nada. X elevado a 1 é x, também não altere nada. Aí você vai pegar o maior expoente de x. X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Então, nesse caso, é uma equação do segundo grau, por causa do maior expoente de x. Se tivesse mais um termo ao cubo, então é a equação do terceiro grau. Se não tivesse se ax ao quadrado, é a equação do primeiro grau. Então, você identifica o grau de qualquer equação através do maior expoente daquela variável, certo? Tendo com base nisso, para ser considerada do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Porque se aqui o número que aparecer na frente do x ao quadrado for zero, 0 vezes x ao quadrado, zero. Então não é mais uma equação do segundo grau, viraria uma equação do primeiro grau. Então a condição necessária para que se torne do segundo grau é que o a seja qualquer número, pode ser fracionário, pode ser negativo, positivo, só não pode ser zero. Se ele for zero, não é mais a equação do segundo grau, tá certo? Aí aqui eu destaquei as duas formas que você vai utilizar, né, para resolver. A gente tanto vai ver na aula resolvendo a equação do segundo grau com a forma, e se ela for incompleta, como assim? Pode aparecer, gente. Ela não pode deixar de aparecer o x ao quadrado, mas pode faltar a parte do x, pode faltar um termo independente, então ela é chamada de equação do segundo grau incompleta. E aí eu vou mostrar daqui a pouco como resolver uma equação incompleta sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Claro, se for incompleta, você também, tanto a completa como a incompleta, você pode usar pela fórmula. Mas tem os métodos mais rápidos, os caminhos mais rápidos, quando ela for incompleta, sem utilizar a fórmula de Bhaskara. E eu vou mostrar os dois, tanto com a fórmula e também sem a fórmula. E aí vamos entender a fórmula de Bhaskara. Você vai começar, gente, calculando logo isso daqui. Esse triângulozinho é chamado de delta, que é chamado de discriminante. Discriminante ou delta é a mesma coisa. E ele tem essa fórmula aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sempre essa. Segundo grau, sempre começa calculando o delta. Quando você calcular o delta, que é achar o valor dele, aí vem para essa outra aqui. No caso, a fórmula de Bhaskara é essa, né? É menos b mais ou menos a raiz quadrada desse valor que vai dar aqui, dividido por 2a. Você tanto pode resolver já, achar, esse x aqui é chamado de raiz. Como a gente já viu na outra teleaula, né? Equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, eu tenho apenas uma única raiz, que é a solução, né? Do primeiro grau. Na do segundo grau, eu vou achar duas respostas. E eu mostro já já umas dicas que eu tenho aqui para vocês. Você pode tanto resolver já dentro da fórmula de Bhaskara aqui, calculando, aí fica, às vezes você atrapalha. Então é melhor fazer o quê? Muita gente faz logo o delta, que eu vou mostrar no exemplo 1. O cálculo delta primeiro, quando achar delta igual a, sei lá, 25. Aí você pega e vai calcular o x, que aí já substitui a raiz quadrada de 25, fica mais fácil. Faz esse primeiro e depois faz esse. Tem gente que faz tudo junto já, dentro da própria fórmula, né? Aí fica a critério. Gente, então é essa a fórmula. Aí, por isso que eu disse a importância de saber identificar os coeficientes, que a gente vai ver já já como é que faz. Aqui eu separei umas observações importantes que você não pode esquecer. O número de raízes é influenciado através do discriminante delta. Depende muito do valor dele. Então eu separei 3 casos. Se o delta for menor que zero, ou seja, quando você fazer o cálculo daqui e der um número negativo, então a equação não admite raízes reais. Ou seja, você não vai calcular nem x' nem x duas linhas. Não admite raízes, não admite solução no conjunto dos reais. Mas tem um conjunto que vocês não vão ver agora, futuramente, que é chamado de conjunto complexo. Aí no complexo a gente resolve quando o delta dá negativo. Então resolve qualquer equação do segundo grau quando o delta é negativo. Por enquanto, o nosso foco da aula é no conjunto dos reais. Então, para esse tipo de questão, se o delta é negativo, você para. Você não vai fazer Bhaskara não, tá certo? Só calculou o delta, deu negativo, parou aí. Não admite solução dos reais. É isso. Mas, futuramente, vocês vão resolver sim quando o delta dá negativo também. Então, vamos lá. Essa é a primeira hipótese. Na segunda, é se o delta deu igual a zero. Então, se você fizer o cálculozinho, o delta deu zero, aí ele tem esse comportamento. A equação admite duas raízes reais, certo? Só que elas são iguais. Então, quando você calcular x', que é o x, primeiro valor de x, não são duas respostas. Se x der 1, o x' der 1, o x dual linha também vai ser 1.
porque o delta vai ser nulo aqui. Porque a raiz quadrada a raiz quadrada de zero é zero. Então só vai ficar a mesma coisa, menos b sobre 2a. Por isso que vai ser raízes iguais se o delta for nulo. E se o delta for maior do que zero, ou seja, se tiver qualquer número positivo, 25, 64, aí ele vai admitir raízes nos reais, certo? Só que essas raízes são diferentes. Então você vai achar x' diferente de x duas linhas, tá bom? Outra coisa, uma dica importante para vocês. Quando for fazer delta, que jogar na forma de Bhaskara aqui, que é a raiz quadrada, pode acontecer de dar a raiz exata, 64, 25, né, a raiz. Agora também pode ter não exata, de 80, de 115. Aí quando não é não exata, que você não vai utilizar no Enem da vida uma calculadora, você vai fatorar aquela raiz. Então fatora e deixa um valor lá, por exemplo, 2 raiz de 2, não tem importância não, tá bom? Se não for exata. Se for exata, você já dá o valor. Raiz quadrada de 25, 5, entendeu? Nesse estilo. Quando você não vai ter o acesso à calculadora. Para não deixar decimal, né? Fica até mais complicado. Gente, aqui eu tenho a fórmula da soma e do produto das raízes. Tem questões que ele pode pedir só isso. Ele dá a equação, tá aqui ó, e ele vai direto. Qual é a soma das raízes dessa equação? Qual é o produto das raízes dessa equação? Quando fala soma e produto, é chamado de relação de Girardi. Então ele aqui, ó, relação de Girardi, ele fornece a soma e o produto das raízes. Mas, professor, para fazer a soma das raízes ou o produto das raízes em uma determinada questão, eu vou ter que calcular delta e as raízes, achar elas por Bhaskara? Não, você aplica a relação de Girardi. Relação de Girardi é o seguinte, se for a soma das raízes, é pegar essa fórmula, menos b sobre a. Ou seja, na equação você vai identificar quem é o b e quem é o a e dividir, sendo negativo. E se ele pedir o produto das raízes, professor? Precisa fazer delta e Bhaskara aqui? Não. É só pegar o coeficiente c, que é o termo independente, e dividir pelo coeficiente a, que está na frente do x ao quadrado. Bem rápido. Você já economiza tempo e não precisa achar delta, depois calcular x', x duas linhas, para simplesmente no final fazer uma soma ou um produto das raízes. Então é chamado de relação de Girardi, ela fornece essa informação. Tá certo? Aqui, essa relação de Girardi, ela existe para todo tipo de equação. Equação do segundo grau, né? Equação, no caso, o menor possível do segundo grau. Você não pode somar ou multiplicar a raiz de uma equação do primeiro grau, porque só tem uma raiz, não tem lógica. Aqui, a partir do segundo grau, tem a relação de Girardi. Então, você tem relação de Girardi para o segundo grau, equações do terceiro, do quarto, do quinto, tem. Mas vocês só vão ver também, junto com a parte dos complexos, né, que é o delta negativo, só futuramente, lá conteúdo mais do terceiro ano. Então fique ligado. Mas vai aparecer, vocês vão ouvir falar muito de Girardi quando for estudar a ideia de polinômios em diante. Vamos então agora entender como resolver uma equação do segundo grau, né? É muito bom, você vai ver muita equação do segundo grau. Pode ficar esperto porque o ensino médio todinho cai equação do segundo grau. Não é só agora não, viu? Então fique esperto, tem que aprender mesmo. Primeira coisa para quem está iniciando nesse assunto, né, quem está começando, é sempre identificar os coeficientes A, B e C. Quando você pegar o manejo da coisa, você já pode ir já direto na fórmula. Mas aí no início a gente separa logo os coeficientes para não se atrapalhar. Então eu vou lá, eu vou tirar quem é o A, quem é o B e quem é o C e depois jogar na fórmula. Gente, o A é o que está na frente do x ao quadrado. Quem está na frente do x ao quadrado? Epa, professor, não tem nenhum número. Aí é 0 ou é 1? Se eu colocar 0, considerar como A é 0, 0 vezes x ao quadrado, não vai ter o x ao quadrado aqui. Então seria a equação do primeiro grau. Então não é 0. Quando não tem, é 1, porque 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Aí não necessariamente eu preciso colocar esse 1 na frente. Mas é 1, viu gente? Então o coeficiente A é 1. O coeficiente B é o que está na frente do x. O número, e olha só, o sinal também, viu gente? Se for negativo, bota também o sinal, senão vai dar errado. O coeficiente que está na frente do x é o menos 11. Então, B é menos 11. E o C é o número que está sozinho, ou seja, não tem letra acompanhada. No caso aqui é o mais 10. Então, 10 positivo. O sinal é importante, não pode esquecer dos sinais. Aí agora a gente vai começar por delta.
Então, delta, ó, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá certo? Quem já pegar a prática, nem precisa fazer isso aqui. Já vai direto para o delta, né? Não precisa nem colocar. É só para destacar mesmo. Então, delta vai ser... Você vai substituir, gente, na formulazinha. O b ao quadrado é o menos 11. Então, menos 11, como é negativo, fica em parênteses. Menos 4 vezes, tudo vezes. O a é 1 e o c é 10. Pronto. Então, delta é igual. Menos 11 ao quadrado é menos 11 vezes menos 11. Tá certo? Então, dá 121. Então, 121... Aqui, ó, faz jogo de sinal, tá certo? Menos por mais, menos por mais, menos. 4 vezes 10, 40. Pronto. Então, delta é igual. 121 menos 40 dá 81. Tá aí, já temos o valor do delta. Quando você achou o delta, agora você vai para as raízes. Mas vamos olhar qual é a característica da solução? Ela vai estar se encaixando na primeira situação, na segunda situação ou na terceira situação. Gente, o delta deu 81. 81 é um número maior que zero. Se ele é maior que zero, então ele vai admitir solução? Vai. E são raízes o quê? Distintas. Se desse zero aqui, ele ia para o segundo caso. Se desse menos 81, ele ia para o primeiro caso. Aí pararia aqui. Não admite soluções reais. Mas nos complexos vocês vão conseguir fazer futuramente. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Agora eu vou calcular Bhaskara. Então, Bhaskara é essa aí, ó. X é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual. Olha só. O menos é da fórmula, certo? Aí o b é negativo, então fica menos em parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de 81 e 2 vezes o a. Só que o a é quanto? 1. Então, 2 vezes 1. Então, x... linha, aí eu vou calcular agora. Vou fazer logo isso aqui, né? Vai ficar menos por menos mais 11. Eu vou calcular agora x'. Eu vou pegar logo o negativo. A raiz quadrada de 81 é exata, né? 9 vezes 9. E 2 vezes 1, 2. Pronto. Então vai ficar 11 menos 9, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Pronto. Já achei a primeira raiz. X, duas linhas. Lembra que vai dar raízes diferentes, né? Vai ser o 11. Agora eu pego o positivo. Então, positivo. Tá bom? E aí resolve. 11 mais 9 vai dar 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. Aí a solução, gente, você vai colocar entre chaves. Tá bom? Na ordem 1, ponto e vírgula, 10. E fecha chaves. Não vai colocar, além das chaves, chaves é para solução. Não vai colocar parênteses dentro. Parênteses é para par ordenado, é só para sistema linear, quando eu tenho incógnitas diferentes. Aqui eu só tenho uma mesma incógnita, que é x. Mas se tiver x e y, duas letras diferentes para achar valor, aí além das chaves, teria que estar dentro de parênteses porque era um par ordenado. Então, gente, a solução é essa. São dois valores que você vai achar se o delta for maior que zero, tá bom? Se o delta for igual a zero, só acha uma, porque a outra vai ser a mesma coisa. Tranquilinho? Vamos ver agora como resolver a equação do segundo grau quando ela for incompleta. Mas lembrando, gente, ou ela não vai ter a parte do B, ou ela não vai ter a parte do C. Automaticamente tem que ter a parte do A, que foi o exemplo do nosso aplicação no cotidiano, né? Na aplicação do cotidiano, aquela equaçãozinha que eu achei lá, era incompleta. Ela não tinha nem a parte de x e nem o termo dependente. Ela só tinha o termo ao quadrado igual a zero. Pronto, aquele exemplo lá que eu fiz é uma equação de segundo grau incompleta. E o método de resolução é aquele mesmo que eu fiz, isolando o x. Eu só vou reforçar de novo aqui para vocês entenderem cada caso. Quando não tem o B e quando não tem o C. Roda aí. Estamos de volta e agora vamos resolver o exemplo 2 e o exemplo 3 utilizando a ideia das equações incompletas. Eu vou mostrar o método de resolução sem utilizar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Quando você vê aqui que eu tenho os coeficientes A, ele tem que aparecer, lógico, né? Aqui é 2, o B é o que está acompanhado do x, é o menos 1, e o C não tem, nesse caso é 0. Você pode utilizar Bhaskara? Pode.
Só que aqui é um meio mais rápido, quando ela for incompleta, você sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Quando não tem o C, olha só a observação. Quando não tem o C, você vai recorrer ao método da fatoração. Você vai tirar o fator comum desses dois termos aqui. Então, ó, quem está em evidência nos dois termos, quem aparece nos dois, é o x. Então, coloca o x em evidência, abre parênteses. Você vai dividir cada termo pelo fator comum. 2x² dividido por x vai ficar 2x, porque se tem x², x² é a mesma coisa que x vezes x, né? Então, cancela um x com esse e sobra apenas um outro x. Então, resumindo assim, ó, 2x vezes x dividido por x, tá certo? X vezes x, x². Aí, para você dividir, cancela um x com um x, sobra quem? 2x, tá aqui. Agora eu tenho menos x dividido por x. Cancela o x, vai ficar quanto? Menos 1. Então você faz isso, tira o fator comum, não tem como errar não. Se não quiser, pode fazer delta Bhaskara, não tem problema. Veja só como é mais rápido. Isso tudo aqui é igual a zero. Quando você tem um produto que é igual a zero, um dos termos é nulo. Então você vai pegar o primeiro termo, igual a zero, e vai pegar o segundo termo, que no caso vai ser o 2x menos 1, e também vai igualar a zero. Tá certo? Toda vez que você tirar o fator comum, vira uma multiplicação. Se esse resultado é nulo, um dos dois termos aqui tem que ser igual a zero. Aí você iguala cada um a zero. Então o primeiro é x igual a zero, e o segundo é 2x, é a equação do primeiro grau, né? 2x é igual, o menos 1 muda de membro, fica positivo. Então, x é igual. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, tá aí. Pronto. Então, eu tenho que o x' é 0, x duas linhas é 1 sobre 2. Então, a solução vai ser 0 e 1 sobre 2. Se você fizer delta e Bhaskara, vai achar a mesma coisa. Só que olha o tamanho que eu dei o cálculo. Bem pequenininho, né? Você tem que calcular delta, depois fazer x1, x2, que é mais rápido. Tá bom? Fica a critério. No segundo caso, eu tenho o A, que vale 5, o B, que vale... Aí, tá, professor, cadê o termo que está com x, professor? Não tem. Se não tem, é quanto? 0. E o C é o termo independente, que é o menos 45. Pronto. A OBS agora é o seguinte. Quando o B for 0, poderia fazer também para o delta Bhaskara? Poderia. Quando o B for 0, é só isolar o x. Que aí foi o que eu fiz lá na aplicação do cotidiano. Aquela equaçãozinha lá, mais ou menos nessa estrutura aqui, né? Não tinha nem o B e nem o C. Nesse caso aqui, o que estava de diferente é porque o número estava depois da igualdade. Era a única diferença lá na aplicação do cotidiano. Aqui está antes. Mas a gente vai fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Eu tenho 5x ao quadrado menos 45 igual a zero. Eu vou isolar o x. Então vai ficar 5x ao quadrado é igual. Pronto. Esse menos 45 muda de membro, fica 45 positivo. Foi desse jeito, né, que estava lá na aplicação do cotidiano. Era um número, era até a partezinha da área do cartãozinho, igual à área total da folha. Não era assim? Pronto, é desse jeito. Tá. Que é a mesma estrutura daqui. Aí agora eu vou passar dividindo. Então fica x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. Então, x ao quadrado é igual. 45 dividido por 5, 9, né? 5 vezes 9, 45. E aí, o que eu faço? O inverso da potência é a radiciação. Então, x é igual a mais ou menos, lembra que sempre é mais ou menos, viu? A raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Professor, eu lembro que na aplicação do cotidiano também deu mais ou menos, só que você só pegou o valor positivo. Por quê? Porque naquele exemplo da aplicação do cotidiano era algo real, né? Então eu estava achando medida de comprimento de um objeto, de uma folha, de alguma coisa. Eu não poderia considerar menos 3 centímetros, não tem lógica. Então lá, que é uma situação do dia a dia, eu considero apenas, com a medida de comprimento, apenas o valor positivo. Aqui, como é só a equação, não é relacionado nada ainda do cotidiano, quando você resolver, você não vai desconsiderar o negativo, não. Você vai pegar os dois para a solução.
Agora, quando ele relacionar a equação ao dia a dia, aí você tem que analisar. Se for medida de comprimento, só vai entrar o valor positivo. Preste atenção na OBS, tá bom? Então, a solução vai ser menos 3 e 3. Então, ele vai ter duas respostas, até porque o delta foi... no caso, delta não, né? No caso, a raiz que eu fui trabalhar era de um número maior do que zero. Se for maior que zero, é duas raízes distintas. E, viu como é fácil? Bem mais rápido o caminho do que você fazer delta e básica. Mas pode fazer, não se esqueça não disso, viu? E agora vamos ver a nossa sessão mais tradicional da nossa aula. É o Aprofundando o Conhecimento. Ela sempre entra quando você tem informação importante para trabalhar, quando tem pegadinhas, questões de vestibulares. E aí eu separei uma questão que trabalha bem as relações de Girardi. Então, roda a vinheta. Na questão que eu separei diz o seguinte, ó. Dada a equação do segundo grau, ela está na forma completa, né? X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Obtenha. Na letra A ele quer a soma das raízes, né? Na B, o produto. Na C, o inverso da soma das suas raízes. Na letra D, a soma dos inversos das suas raízes. E na letra E, o quadrado da soma de suas raízes. Professor, está falando de soma, produto... Então, não necessariamente eu preciso fazer delta e bhaskara, não. É perda de tempo. Você tem aquele trabalho todinho de fazer delta, depois calcular x', calcular x duas linhas, para depois você ir responder o que ele está querendo ali. Então, não. Vamos aplicar relações de Girardi, né? Que ela já vem para facilitar aí. O que eu preciso de cara é tirar os coeficientes, que aí sim, vai ser importante e vai auxiliar a gente na hora da resolução. Então, vamos começar, né? Ó. Primeira coisa, os coeficientes. O A, nesse caso aqui, não aparece, então é 1, né? Lembra disso? O B é o menos 3, que está na frente do X. E o C é o termo independente, que nesse caso é o 2. Pronto. Aí vamos pegar as fórmulas de Girardi. A soma das raízes é o x' mais x duas linhas, vai ser menos B sobre A. E o produto x1 vezes x2... Pode ser x1, x2 ou x', tanto faz, gente, fica a critério, eu vou chamar assim, pronto, fica mais bonitinho. E o produto das raízes x1 vezes x2 é dado por C sobre A. Então, são essas duas formas que são utilizadas, no caso, na equação do segundo grau, né, que é Girardi. Na letra A, vamos agora responder as perguntas. Na letra A, ele quer a soma das raízes. Então, a soma das raízes é essa primeira forma aqui. x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Só que quem é, nesse caso, o B? Ó, vou repetir o sinal, né? O B aqui é menos 3, então bota em parênteses, para não esquecer. E o A, nesse caso, é 1. Pronto, então vai ficar menos por menos mais, 3 dividido por 1, 3. Fácil, né? Legal. Só isso, pessoal. Só isso. Não precisa ter feito trabalho todo de fazer delta, bhaskara, né? Achar todas as raízes, não. Na letra B, ele quer o produto das raízes. Aí o produto das raízes é essa outra fórmula aqui, ó. x1 vezes x2 é C sobre A. Professor, quem é o C? Destaquei aqui, ó. O C vale 2. E quem é o A, professor? 1. Pronto. 2 dividido por 1, 2. Já pensou você fazer delta e bhaskara para fazer só uma soma em um produto? Girardi já vem para isso. Ajuda você. Agora tem que lembrar da fórmula, né, gente? Não vai esquecer a fórmula. Vamos lá agora a letra C. Agora começa a ficar cabeludo. Professor, para aí devagarinho, professor. O inverso da soma das suas raízes. O inverso da soma. Então é agora o inverso disso aqui, ó. Se é x1 mais x2, qual é o inverso? Aqui não está dividido por 1, não é isso? x1 mais x2 dividido por 1 dá x1 mais x2. Qual é o inverso? 1 sobre ele. Então vai ficar 1 sobre x1 mais x2. Professor, peraí, traduza. Eu tenho x1 mais x2, certo? Se eu colocar dividido por 1, não altera nada. Aí eu faço o inverso. Ó, o inverso, tá bom? Então, o inverso é 1 sobre x1 mais x2. Aí, professor, agora é conta de pivete na creche. Olha só.
Eles estão lá pulando de alegria. Ah, não pode não, nesse momento não pode não. Então veja só, eu tenho um, tá bom? Repete um. Professor, mas espera aí, eu vou ter que calcular a delta e básica, professor, para saber quem é x1 mais x2. Não. Eu já calculei na letra A a soma das raízes. x1 mais x2 é quanto? 3. Só que como é o inverso, 1/3. Muito difícil. A letra D, só isso, gente. É só interpretação. Tomar cuidado com a interpretação, viu? Ó, puxar a orelha de vocês. Na letra D ele diz assim, a soma dos... Eita, agora começou a bugar minha vida. Na letra C ele falou o inverso, ó, o inverso da soma. Agora é a soma dos inversos das suas raízes. Espera aí. Uma raiz é x1, que é a mesma coisa dividido por 1. A outra raiz é o x2, que é a mesma coisa dividido por 1. Aí eu quero agora a soma, gente, ó, a soma, boto mais logo, dos inversos de suas raízes. A soma dos inversos, então vai ficar 1 sobre x1 mais, né, 1 sobre x2. É diferente da de cima. A de cima era 1 dividido por x1 mais x2. Agora é a soma de 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Então tenha cuidado com isso. Para somar, olha só, para somar frações com denominadores diferentes, eu tiro o MMC, certo? Como aqui, aí vem uma dica super importante para vocês. Como a soma de denominadores diferentes é com letras, são incógnitas no caso, não são números, para você tirar o MMC de letras, é o produto entre elas. OBS. Anote aí, não se esqueça. Então, o MMC de letras é o produto entre elas. Então, vai ficar x1 vezes x2. Eu tirei o MMC, tá bom? MMC. Aí, veja só. Quando você tira o MMC, você divide e o resultado multiplica por de cima, não é assim? x1 vezes x2 dividido por x1. Ó, x1, veja só, x1 vezes x2 dividido por x1. Corta o x1, sobra quem? x2. Aí você pega o resultado e multiplica com o de cima. x2 vezes 1, x2. Mais, agora faz, x1 vezes x2 dividido por x2. Corta, vai chamar x1. Multiplica com o de cima. x1 vezes 1, x1. Pronto, é quase um x1. Pronto, aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos ver aqui, ó. Professor, quem é x2 mais x1? Quem é, professor, x1 vezes x2? Esse x2 mais x1 não é a mesma coisa que x1 mais x2? É, beleza. Mas quem é, professor? Sei não. Ó, relação de Girardi, soma e produto. E a gente já fez na letra A e na letra B. A soma das raízes, ó, soma das raízes deu quanto? Deu 3. Pronto, tá aqui. E o produto das raízes a gente fez na letra B, que está aqui, ó, x1 vezes x2, que é igual a 2. Só isso, só isso. Agora, a interpretação é que é o puxado, né? Você tem que ficar atento na interpretação. Mas o resto é como de pivete na creche, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, a letra E. Vamos lá. O quadrado da soma de suas raízes. Peraí. O quadrado de um número é quando eu pego aquele número e elevo ao quadrado. Como assim? Um quadradinho, né? Não. É para você elevar a 2, né? Então, quando eu falo o quadrado de 4. 4 ao quadrado. O quadrado de 16. 16 ao quadrado. O quadrado da soma de suas raízes. Então, a soma de suas raízes é x1 mais x2. Só que eu quero o quadrado da soma. Então, eu pego isso tudo, boto em parênteses, né, porque é o conjunto todo, a soma, e elevo ao quadrado. Professor... Não, peraí. Aí agora, isso dificultou minha vida, né? Quem é x1 mais x2? Não é a soma das raízes? E a soma das raízes a gente já fez, gente, na letra A. Quanto deu a soma das raízes? 3. Só que ele quer o quadrado da soma. Então, eu vou fazer o quê? 3, porque a soma só que é o quadrado.
Aí cuidado com potência, viu? É potência. Então não é 2 vezes 3 não, é 3 vezes 3. Então 3 vezes 3, 9. Era isso? Era isso. Então fica atento só à interpretação, porque ele não deu prontinho isso aqui, ó. Tá bom? É você que vai tirar através do enunciado da questão, do contexto, é que você vai tirar todas essas informações e calma lá, gente. Não precisa fazer delta e bhaskara. Só aplicar a relação de Girardi, tá bom? Fácil demais. E agora vamos ficando por aqui. Vamos encerrar com música para alegrar nossas aulas, né? Mais conteúdo, quer rever equação do primeiro grau? Quer rever outro conteúdo do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? É só entrar lá no canal do YouTube, digitar Gilmar Primo, que essa pessoa vai aparecer para vocês, virtualmente. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui! Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon.